Graça e paz, igreja. Laila Tov. Vou aqui no hebraico com vocês, tá? Laila Tov é boa noite. Marishma, como vocês estão? Amém? André, desliga para mim, fazendo um grande favor. Você que quer se aprofundar mais na Bíblia, aprender muito mais o que tem por trás da palavra, é estudar o hebraico, gente. Viu? Desvenda tudo. Amém? É com muito prazer que eu estou aqui hoje, convocada a ministrar hoje nesse domingo, Santa Ceia. E quando nós somos convocados, nós temos que ter obediência, obedecer, porque a obediência é melhor do que sacrificar. Uma pessoa obediente na palavra de Deus, uma pessoa obediente ao seu líder, sofre menos. Amém? E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre territórios dominados por demônios. Eu quero que vocês prestem muita atenção nisso. Hoje nós vamos aprender como o demônio usa uma pessoa, tá? O demônio existe, Satanás existe, tá? Como Deus existe. Amém? Não precisa ficar com medo. Mas ele tem as funções dele. Eu quero que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8. Nós vamos ler do versículo 26 ao 39. Amém? Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 9. Que diz assim: E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está de fronte da Galileia. E, quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu a Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no preso com grilhões e cadeias. Mas, quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogaram-lhe que os não mandassem para o abismo. E andava pastando ali no monte uma manada de muitos porcos. E rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles. E concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos. E a manada precipitou-se de um despenhadeiro no lago e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido. E vieram ter com Jesus. Acharam, então, o homem de quem havia saído os demônios, vestidos e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinha visto, contaram-lhes também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos, ao redor lhe rogou que se retirasse deles,
porque estavam possuídos de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para a tua casa, e com quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? Pode se sentar. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, estou aqui diante do Senhor. E é um privilégio, Senhor, poder estar, Senhor Jesus, falando a Tua palavra, aprendendo do Senhor, Pai. Que a Tua palavra é a Tua boca para nós. E é maravilhoso, Senhor, quando nós aprendemos, quando os nossos olhos são desvendados, Senhor, espiritualmente, nós possamos entender, Senhor, o que o Senhor quer nos dizer. Muito obrigada, Senhor. Senhor, que eu venha me esvaziar de todo o meu eu e que o Senhor venha, Senhor Jesus, com o Teu poder sobrenatural sobre a minha vida. Senhor, que tudo aquilo, Senhor Jesus, que foi estudado, traga a minha mente, Senhor, para que eu possa, Senhor Jesus, ser uma boca, Senhor, de bênçãos, um canal de bênçãos, Senhor, para a Tua igreja, Deus. Neste momento, Senhor Jesus, de estar aqui, Senhor, em nome de Jesus, amém. Bom, nós lemos aqui sobre a história deste homem endemoniado. Mas voltando um pouquinho, aqui na mesma página, se você está com a sua Bíblia aí, não fecha ela, deixa ela abertinha, tá? Que aqui nós vamos ver antes, um pouquinho, quando Jesus, ele estava ali pregando, ele estava ali falando, ensinando o povo. Aí ele disse assim para os discípulos: vamos entrar no barco e vamos para outra margem. Eu amo essa história, sou apaixonada por essa história. E quando eles entram nesse barco para ir para outra margem, o que acontece? Vem uma grande tempestade. Vem uma grande tempestade, uma tempestade furiosa. E os discípulos ali, quando viram aquela tempestade, eles ficaram muito atemorizados, eles ficaram com muito medo. E os discípulos aqui, eles eram pescadores, né? Eles ali ganhavam a vida deles pescando. Então, eles ali, aquele mar, não era um mar que eles não conheciam. Era ali uma trajetória onde eles conheciam, aonde que eles sabiam ali, eles conheciam com uma palma da mão deles. Eles provavelmente eram filhos de pescadores. Então eles deveriam, começou a pescar desde pequenininhos. Desde criança deveriam ir com seus pais pescar. Então eles conheciam ali, eles já tinham passado, esses discípulos já tinham passado por tempestade, por ventos fortes, por climas diferentes. Eles tinham passado por ondas, né, altas que veio ao encontro deles. Eles tinham passado por muitas diversidades. E eu quero que você guarde isso no seu coração agora, que depois nós vamos usar isso de novo, tá bom? A tempestade, tá? Que eles passaram. E Jesus, ele estava indo para outra margem. Jesus estava indo para uma outra cidade. Jesus estava indo ao encontro deste homem que morava na cidade de Gadara. Jesus, ele ia porque este homem, ele estava endemoniado. Esse homem fazia muitos anos que ele vivia atormentado pelos demônios. Este homem, ele estava ali atordoado. Este homem, tomado pelos demônios, ele estava nu, ele não usava roupa.
Ali o pessoal, as pessoas prendiam eles, amarravam eles, acorrentavam ele, mas ele quebrava tudo. Nada poderia conter a força desses demônios nesse homem. E esse homem vivia atormentado. E aqui fala, quando nós lemos aqui na Bíblia, fala que quando Jesus ali parou o barco, este homem vem de encontro com Jesus, esse endemoniado. Ele vem de encontro, ele vai de encontro com Jesus. Não são os demônios que estão nele que vai de encontro com ele, mas é o próprio homem, o ser humano. Ele vai de encontro com Jesus. E quando ele vai de encontro com Jesus, aqui fala assim, deixa eu achar aqui, onde que está? Aqui, no 29. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem. 28. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando e dizendo com alta voz, demônio, que eu tenho contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam-no presos em grilhões e cadeias, que, brandando as prisões, eram impelidos pelos demônios, e aí ele ia para o deserto. Quando as pessoas iam e ali amarravam ele, acorrentavam ele, e ele quebrava tudo com a força, não com a força dele, mas com a força dos demônios que estavam nele, ele ia para o deserto. E aí, quando Jesus quando ele chega diante de Jesus, Jesus vai repreender os demônios, mandar os demônios embora. Os demônios falam assim para Jesus, não nos manda para o abismo. Nós não queremos ir para o abismo. Os demônios falam isso para Jesus. Depois você lê na sua casa certinho. Nós não queremos ir para o abismo. Nós vamos deixar o corpo dele, mas não nos manda para o abismo. E de repente ali estava passando uma manada de porcos. E ali os demônios falam assim, nos manda para a manada dos porcos. Mas não deixe nós ir para o abismo, mas nos manda para a manada de porcos. E aí Jesus permitiu isso. Retirou a legião de demônios desse homem e mandou para a manada dos porcos. E quando os demônios entram nos porcos, os porcos eles fazem o quê? Eles caem no mar da Galileia. Então, o que acontece? Os porcos morreram, mas os demônios não. Amém? Os porcos morreram, mas os demônios não. O que eu quero falar com vocês, que eu quero passar para vocês nesta noite, que existem lugares, territórios, que são comandados por demônios. Existem territórios, existem lugares que são comandados por demônios, principados e potestade. E quando os porcos morrem e os demônios ficam, ali o pessoal que estavam ali, né, os homens, as vizinhanças daquele lugar, eles veem o que Jesus fez para aquele homem. Eles olham e veem que aquele homem que andava nu estava vestido.
Ele vê que aquele homem que estava sem juízo, porque o demônio dominava, os demônios dominavam ele estava em perfeito juízo. Eles veem que aquele homem está sentado aos pés de Jesus. E eles começam a correr e contar para todo mundo o que tinha acontecido. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando eles começam a contar para todos, qual seria vou colocar aqui. Se Deus ele nos liberta, se você vê uma pessoa possessa e você vê que Jesus o libertou, que Jesus repreendeu o demônio daquela pessoa e aquela pessoa voltou no seu estado normal, o que você faria? Você mandaria Jesus embora ou você pediria para Jesus ficar? Eu pediria para Jesus ficar. Eu agarraria nos pés dele e falaria: o senhor não vai daqui embora daqui de jeito nenhum. O senhor vai ficar aqui. Eu quero o senhor aqui. Mas essas pessoas mandaram Jesus embora. Essas pessoas dessa cidade de Gadara mandaram as pessoas embora. Elas não aceitaram Jesus ali. Elas ficaram com muito medo, elas ficaram apavoradas, elas ficaram com terror. Então elas tinham medo do que podiam acontecer com elas ali. Olha como que o demônio, ele vai cegando, tá? Ele vai cegando os nossos olhos e ele vai cegando e vai tirando a nossa visão. Preste atenção. E aí, eles ali, entendeu? Falaram para Jesus assim, ó, olha, se retire daqui. Porque eles ficaram com muito medo do que tinha visto. Porque aqueles demônios que saíram dos porcos entraram neles. Está dando para entender? Amém. Quando isso acontece com alguém, o inimigo convence a pessoa. Quando a pessoa está endemoniada, o inimigo convence a pessoa a não aceitar a ajuda de ninguém. O inimigo, primeira coisa que ele mexe é na mente, tá? O inimigo, a primeira coisa, o demônio quando vem, ele entra na sua mente. Ele trabalha na sua mente. Porque se ele destruir a sua mente, acabou tudo. Então, ele entra na mente da pessoa. E ele faz a pessoa viver um papel de humilhação. Este homem andava nu. Este homem, ele morava no cemitério. Ele não tinha casa. Ele não tinha identidade. Por quê? Porque ninguém aguentava, porque os demônios ficavam muito furiosos. O demônio fazia ele fazer várias coisas. Então, ele morava no cemitério. E quando aconteceu que Jesus foi lá e o libertou, como Jesus vai fazer nessa noite? Jesus vai nos libertar, sabe, das nossas cadeias, das nossas prisões. Porque muitas vezes nós temos cadeias, nós temos prisões que são ali, entendeu? Está ferrenha ainda. Mas Jesus hoje, ele vai quebrar todas as cadeias, em nome de Jesus. Alguém dá um glória a Deus aí? Amém. E quando a pessoa ela é alinhada com a palavra de Deus, quando a pessoa ela é alinhada com essa palavra é viva, é o Senhor quem fala conosco. É quando você quer respostas, vai na Bíblia, vai ler a Bíblia, vai estudar a Bíblia. Quando você está alinhado com essa palavra, que é a boca de Deus falando conosco, os demônios, eles não atacam. Amém? Porque essa palavra, ela traz pureza,
essa palavra ela é santa. Essa palavra ela traz santidade para a nossa vida. Essa palavra ela revela os pecados, nossos pecados. Quando tem alguém que está possesso, que está, tipo assim, que tem demônio, vamos colocar assim, uma pessoa que deixou o demônio entrar na vida dela, quando você vai falar do reino de Deus, quando você vai falar das maravilhas de Deus, quando você vai contar o que Deus fez na sua vida, que Deus tirou você de lá, entendeu? Lá daquele lugar e trouxe você para cá e mudou a sua vida inteira. Quando você começa a falar de Deus, da santidade, quando você começa a falar que Deus é o Deus de todas as coisas, quando você começa a falar, a pessoa fala para você assim: isso não é para hoje. Isso era antigamente. Eles não acreditam na palavra de Deus. Eles não acreditam naquilo que você fala. Por quê? Porque o demônio vem e fica alojado na mente. Então, ele não deixa você ter uma visão ampla e nem um ouvido atento. Amém? Quando ele tenta dominar um território ou uma pessoa, a primeira coisa que o demônio faz, preste atenção, ele vem e desnuda a pessoa. Amém? Ele deixa a pessoa em um lugar de humilhação diante de todos. Ele deixa a pessoa em lugar de humilhação. Guarda isso. Esse homem, antes de ser liberto, ele vivia separado das pessoas. Ele ficava em lugares desérticos. O inimigo, quando ele ataca, geralmente, ele vem com tudo. Porque a palavra do Senhor fala que ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus está às portas. Jesus está para voltar, gente. Jesus está para vir buscar a igreja dele. Talvez os meus netos, as crianças pequenas, nem vão conseguir chegar a ser adulto. Porque Jesus está aí, Jesus está para vir. Olha as coisas que estão acontecendo. Então, quando a pessoa está, com demônio, ele vai viver separado. E ele ataca a mente da pessoa. Porque tudo começa na mente, gente. Precisamos ficar atentos com os nossos pensamentos. Eu gosto muito de conversar com o meu irmão, ele está aí. Às vezes eu falo assim para ele assim, meu irmãozinho está ali, minha cunhada. Às vezes eu falo assim para o meu irmão, mando mensagem para ele assim, você está bem? Ele fala, eu estou ótimo. Eu estou ótimo. Ele está profetizando na vida dele, ele está falando palavras de bênçãos. Eu estou ótimo, eu estou bem. Então, a gente tem que conseguir cuidar dos nossos pensamentos. Porque muitas vezes nós pensamos muito negativo. Muitas vezes nós pensamos muito para baixo. Muitas vezes nós vamos ouvindo tantas coisas que a mídia coloca, tantas coisas que as pessoas vão falando, que depois a gente não sabe nem o que a gente está pensando. E o demônio, eu falo que ele fez mestrado e doutorado, tá? O demônio, ele não está para brincadeira. Ele não está brincando de ser demônio. Talvez sim, você está brincando de ser crente, mas ele não está brincando de ser demônio, não. Ele está para poder destruir você. Ele está aqui na terra para poder destruir. Então, nós temos que ficar muito atentos com os nossos pensamentos. Quando vier pensamentos negativos, pensamentos que não vão, nos levantar, pensamentos de ânimo, a gente já começa a orar e falar, Deus, muda meu pensamento. A gente tem que mudar de pensamento, mudar de visão. Não deixar que o demônio venha e nos ataca. Porque ele ataca
ataca as nossas mentes. Muitas vezes você pensa que você não é nada. Muitas vezes você pensa que você é feia. Muitas vezes você pensa que você é um derrotado. Muitas vezes você pensa que você não é nada. Muitas vezes você pensa que você fraquejou, que você pecou tanto que você fraquejou, que você é um fraquejado. Muitas vezes você pensa que você não vai dar em nada. Muitas vezes você olha para você que tem 50, 40 anos, sei lá quantos anos, quase a minha idade, que eu tenho 56, você pode pensar assim: meu Deus, não fiz nada da minha vida, não sou ninguém. É isso que ele faz. O trabalho dele é esse. Ele quer isolar a sua mente. Ele não quer que você possa ver algo, as coisas além. Ele não quer que você se enxergue como filha e filho de Deus. Amém? Porque você é filha e filho de Deus. Fala aí com a sua boca. Eu sou filha de Deus. Isso, porque nós somos filho dele. Nós somos filho dele. Então nós precisamos tomar muito cuidado com isso. No Salmos 26, 2 e 3, eu marquei aqui, ó. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examina o meu coração e a minha mente, pois o teu está sempre diante de mim. E continuamente sigo a tua vontade. As mentes e os corações dessas pessoas estão focados com as ideias do inimigo. Qual que são a ideia dos inimigos? Qual que é a ideia do capeta? Vamos colocar assim. Qual que é a ideia de Satanás? Qual que é a ideia do inimigo? A ideia do inimigo é matar. A ideia do inimigo é roubar. A ideia do inimigo é te massacrar. A ideia do inimigo é colocar você em dívida. A ideia do inimigo é fazer você gastar mais do que você tem. A ideia do inimigo, ele usa muitas estratégias para que você fique colado nele, entendeu? Para que ele comanda você. Porque se ele deixa você endividado, o que você vai pensar? Um monte de asneira. Nossa, estou endividado, não tem jeito de pagar, como vou fazer, não sei o quê, blá, 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 e aí ele vai trabalhando na sua mente. Né? Então, nós precisamos saber que ele trabalha na nossa mente, ele quer nos derrubar. Amém? E aí Jesus perguntou ali para aquele gadareno, para aquele homem que estava há tempo sofrendo, atormentado por demônios. Qual é o seu nome? E aí vira, quem falou foi demônio, não foi o homem, tá? Aí o demônio só usou a boca do homem para falar. Aí o demônio fala assim, é legião. Legiões são muitos demônios. Muitos demônios que tinham entrado naquele homem. Você sabe que você sabe que a casa do espírito maligno é a nossa mente. Ele domina territórios. Gente, presta atenção nisso. Isso é muito sério. Começa a olhar onde você mora. Começa a olhar aonde você trabalha. Começa a olhar onde você está. Tá? Ele domina territórios. Ele domina territórios. Jesus atravessa o mar da Galileia por causa daquele homem. Jesus repreende a tempestade, nós vamos voltar por causa daquele homem que estava sendo massacrado pelo demônio. Qual é a forma de você saber? Discernir. Presta atenção. Quando alguém estiver do teu lado, quando você perceber, como que você pode perceber que aquela pessoa está endemoniada?
Como você pode perceber que aquela pessoa, o demônio tomou posse da mente dela? É daquilo que sai da boca dela. Tá? Você pode ler depois que o próprio homem, o próprio gadareno, ele não falou com Jesus, mas quem falou foi o demônio. E nós, como nós somos luz para esse mundo, nós somos um povo que tem Cristo, muitas pessoas veem em nós o poder de Deus. E muitas pessoas chegam até nós e começam a falar muitas coisas. Muitas coisas que eu falo é coisas feias. Muitas coisas que eu estou falando são coisas negativas. Muitas coisas que eu falo é coisas que você olha e fala assim, meu Deus, não é a pessoa que está falando tudo isso. Mas para que eu e você tenhamos esse entendimento, nós precisamos buscar em Deus o espírito de discernimento. Para que eu e você possamos ter um espírito de discernimento, nós precisamos estar alinhado na Bíblia, na palavra de Deus. Nós precisamos estar alinhado com Cristo, tá? Nós precisamos estar alinhado com Ele. Para que quando a pessoa chegar até você, você falar, nossa, não é a pessoa. Essa pessoa está com o espírito mau. Às vezes tem pessoas que vêm e nos atacam. Mas não é a pessoa que não está nos atacando. É o próprio demônio que está na pessoa. Então ele vem e nos ataca. A gente precisa ter discernimento disso. E muitas vezes nós caímos na dele. Porque a pessoa vem, fala pra gente, a gente acata aquilo que a pessoa falou, a gente fica nervosa e a gente faz aquilo que o demônio está esperando. Certo? Então nós precisamos buscar o discernimento de Deus para as nossas vidas, para que eu e você possamos olhar quando a pessoa vier e falar, peraí, não, daí é demônio. Ó, Senhor, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Eu não vou cair. Eu sei que isso é o demônio, eu sei que isso é uma isca dele para a minha vida. E eu não vou perder a paz do meu dia, eu não vou perder a alegria do meu dia por causa dessa isca. Amém, igreja? Havia muito tempo. Pensa em uma pessoa, não sei se vocês já conheceram alguém que já foi possesso, ou alguém que já viveu muito tempo com demônios. Mas eu já conheci várias pessoas, já até nós oramos, já expulsamos no nome de Cristo, porque a gente não tem poder para expulsar nada, mas quem expulsa é Jesus. Mas a pessoa, ela perde toda a identidade dela, ela perde tudo aquilo que ela tem. Então, às vezes, nós precisamos olhar para a nossa vida também. Às vezes, nós estamos na igreja, né? E nós estamos aqui, nós viemos, nós ouvimos, nós vamos para a nossa casa. Mas nós precisamos olhar para a nossa vida e falar para Deus, Deus, me revela quem está em mim. Me revela, Senhor, quem está me dominando. Me revela, Senhor, quem está em mim. É difícil, né, falar isso, né? Mas nós precisamos falar isso para Deus. Quem está em mim? Quem está me usando? Porque nós precisamos realmente ser usados por Jesus, por Cristo Jesus, né? E aí, voltando ali onde eu falei para você da tempestade, aonde ali os discípulos conheciam, aonde os discípulos cresceram pescando, ganhando ali seu pão de cada dia, vendendo seus peixes. Aí Jesus chega e chama os discípulos para segui-lo. E aí então, tá ali naquele barco e de repente
veio uma tempestade. Gente, a Bíblia fala que veio uma tempestade furiosa. Os discípulos ficaram aterrorizados com aquilo que eles estavam vendo. Eles ficaram com muito medo daquela tempestade, sendo que ali era o trabalho deles, sendo que ali eles viam aquilo direto. Mas aquela tempestade que teve ali não foi uma tempestade natural, da natureza. Não veio ondas, não veio ventos da natureza, mas sim os demônios daquela região, daquela cidade, já sabiam que Jesus estava indo para lá para poder tirar o demônio, expulsar o demônio daquele homem. Então, o que os demônios fizeram? Vamos fazer uma ruaça. Vamos mandar um vento forte. Vamos mandar as águas fortes. Vamos mandar ondas fortes. Que ali vai barrar os discípulos e vai barrar Jesus. Me engano deles, né? E aí, quando acontece aquilo, a tempestade, os discípulos chegam desesperados e falam: mestre, o senhor não se importa conosco? Jesus estava ali dormindo. Jesus entrou ali no barco e estava muito cansado e dormiu um pouquinho. E quando aconteceu tudo isso, os discípulos correram. Mas muitas vezes nas nossas vidas, Jesus ele precisa estar um pouco dormindo, tá? Eu sei que Jesus não dorme, mas estou falando assim, ele precisa estar dormindo. Porque naquele momento, naquele desespero, os discípulos eles tomaram uma posição. Eles se levantaram. Eles tomaram uma posição. Eles começaram a clamar. Amém, igreja? Eles começaram a clamar. Muitas vezes, vem tempestade nas nossas vidas para que eu e você comece a clamar por Jesus. Tá? Mesmo você conhecendo o lugar onde está com uma palma das suas mãos. E aí, Jesus ali vem e repreende o vento. Quando Jesus fala de repreender, é o quê? São demônios, não são? Então, Jesus repreendeu a fúria daquela tempestade. Jesus viu que era os próprios demônios mandando aquela fúria, mandando aquela tempestade. Então, Jesus repreendeu. Jesus não disse assim: acalma vento, acalma água. Não, Jesus falou assim: eu repreendo esse vento, a fúria desse vento, a fúria das ondas. Porque Jesus, esses demônios queriam parar ali, entendeu? Para que eles não chegassem lá. Olha como a vida de um ser humano é tão preciosa para Jesus. O quanto Jesus o ama. O quanto Jesus faz por nós. Amém? Então, Jesus chega lá, né? Jesus passa por toda essa tribulação para poder chegar ali e resolver a situação daquele homem, de um único homem. Muitas vezes nós não percebemos que precisamos ter um alinhamento com os céus. Muitas vezes nossa vida de correria, trabalho, volta, vai para casa, faz isso, faz aquilo, e muitas vezes nós nos esquecemos de nos alinharmos com Deus, de nos alinharmos com os céus. Nós precisamos entender a palavra de Deus muito bem. Essa palavra, que é a Escritura, precisa estar em nosso coração e na nossa mente. Nós não podemos dar espaço na nossa mente e no nosso coração para outras coisas. Nós precisamos ter a palavra de Deus fixada na nossa mente, fixada no nosso coração. Nós precisamos ter uma coisa que a Bíblia chama de discernimento, que a igreja está perdendo isso. Muitas vezes nós não sabemos quem
quem está sendo usado por demônio ou quem está sendo usado por Deus. Não é? E nós precisamos ter esse discernimento. Nós precisamos saber quando é Deus que está falando. Às vezes Deus usa pessoas para falar. Revela para a pessoa aquilo que Deus quer falar conosco. Mas nós precisamos começar, entendeu? Olhar para aquilo. A gente precisa receber sim a profecia. Mas espera aí, vamos estudar a profecia? Porque de repente não é Deus, de repente é uma pessoa que ela está cheia de emoção naquele momento e ela fala. E aí o que acontece? Tem muitas pessoas que estão morrendo, que não querem saber mais de Cristo por causa dessas coisas. Que Deus revela, eu tenho certeza. Que Deus fala, eu tenho certeza que Deus fala. Mas nós precisamos, entender, ter o discernimento para entender e para saber se aquilo é de Deus, que foi falado para nós. Meu pai tinha um ditado que falava assim: a gente precisa andar com 2 borná. Um com o fundo costurado e o outro com o fundo aberto, né? Então nós precisamos pegar o que vem para nós e nós temos que guardar no nosso coração, mas estudar aquilo lá. Amém, gente? A única forma de você discernir o que é humano e quando é o inimigo é quando ele vem e usa a boca dele. Porque o inimigo sempre vai usar a boca dele para falar alguma coisa. O inimigo, ele não desperdiça tempo. Às vezes nós ficamos no WhatsApp, no Facebook, por muito tempo no dia. Ele não. O demônio, ele está louco. Ele sabe que o fim dele vai ser no inferno. Então ele está desesperado. Ele não está perdendo tempo. Então ele está querendo realmente exterminar com as nossas mentes. Ele está querendo exterminar com tudo. Então a gente tem que parar de achar que o demônio existe, porque ele existe, tá? Como Deus existe. Essa geração de hoje tem que entender que quando é a carne, e quando é espírito, é espírito. Atualmente as pessoas não sabem fazer mais separação, tá? Eu chego para alguém e falo alguma coisa, a pessoa não vai pedir para Deus: Senhor, manda o teu espírito de discernimento para que eu possa discernir isso que a pessoa falou para mim. Senhor, coloque em mim esse espírito de discernimento, não tira de mim, para que eu possa, Senhor, discernir o que vem para mim. Senhor, manda. Então, nós precisamos. As pessoas não conseguem enxergar as coisas que estão claras e cristalinas diante dos olhos. Eu posso mostrar esse copo aqui para vocês que é transparente, não é? Esse copo aqui é transparente. Mas uma pessoa que está possuída por Satanás, ele não vai falar que é transparente. Todos vocês estão vendo que é transparente. E todos vocês vão concordar comigo. Mas a pessoa que ela está demoniada, ela vai falar assim: não, esse copo é azul. E não vai ter quem mude a ideia dela. Não vai ter. Porque tem pessoas que elas querem ser mudada. Tem pessoas que querem que o demônio saia. Tem pessoas que já gostam que o demônio fica. Tem pessoas que estão sendo enganadas pela doutrina do demônio. As pessoas que são enganadas pela doutrina do demônio, ela é vazia, ela é desobediente, ela é rebelde. Para piorar a situação, ela não sabe fazer escolhas.
Olha só o que o demônio faz com uma pessoa. Ela fica tão vazia que ela não sabe fazer escolhas. É uma pessoa totalmente rebelde, não obedece. Por que hoje as pessoas não estão conseguindo fazer essa separação? Não conseguem enxergar o que está na ponta, a pessoa não consegue enxergar o que está na ponta do nariz. Porque as pessoas não estão alinhadas com Deus. Eu quero que vocês guardem bem isso. Porque as pessoas não estão alinhadas com Deus. E com a palavra de Deus. Nós precisamos estar alinhados com a palavra de Deus. O inimigo, doutrinamente, a pessoa fica tão doutrinada, tão imersa naquela doutrina do inimigo, que não consegue enxergar mais nada. Ele não consegue enxergar o que é certo. Ele não consegue enxergar a vontade de Deus. Ele não consegue enxergar mais nada. Ele não consegue enxergar o que é certo para a família, o bem da família, nada. Agora nós vamos ler lá no versículo 31, para a gente entender melhor, tá? De Lucas 8, 26. Nós vamos lá no versículo 31. E rogaram-lhe que os não mandassem para o abismo. Quem rogou? Quem, igreja? Os demônios rogaram a Jesus para que não mandassem ele para o abismo. Mandassem eles para o abismo. E aí Jesus mandou eles para a manada de porcos. Sabe de fato o que essa legião estava dizendo? Olha, não queremos ir para o abismo, não queremos, nos deixem aqui. Esse território aqui nós já ocupamos faz anos. Esse território aqui é nosso. Então eu não quero ir para lá. Nos manda para a manada de porcos. E os porcos ali, eles colocaram os porcos para morrer, para cair no precipício, no mar da Galileia. E os demônios, lógico que não vão morrer. Então os demônios eles já estavam dominando aquela região há muito tempo. Então, é isso. Esse território, ele fala para Jesus, esse território nós dominamos. Tem lugares e regiões que são dominadas por principados e potestades. Eles dominam e controlam. Eles controlam todos os lugares e regiões. Isso não é brincadeira. Nós vamos sair desse, eles falam assim, nós vamos sair desse homem para Jesus, mas nós queremos continuar nesse território. E Jesus permite. Jesus é ruim? Não. Jesus é maravilhoso. Mas por que Jesus permite? Vocês vão ficar sabendo daqui a pouco. Os demônios que estavam nesse homem, eles se prostraram aos pés de Jesus. Essa legião que estava neste homem se prostraram diante de Jesus. Eles sabiam que o domínio todo é de Cristo. Eles sabiam que o poder total é de Cristo. Eles sabiam e eles conheciam o poder genuíno, poderoso de Cristo. Eles sabiam. Eles estavam prostrados. Eles chegaram diante de Jesus e já... Por quê? Porque eles sabiam quem era Jesus. Eles só estavam esperando, eles estavam com muito medo. Pensa que eles estavam apavorados, os demônios, quando eles estavam esperando a resposta de Jesus. Se Jesus ia mandar ele para o abismo ou se Jesus ia mandar ele para os porcos. Aí Jesus mandou eles para os porcos.
E aí eu quero falar uma coisa para vocês, que nós já vamos entrar no hebraico, que lá em Israel não existe, não tem porcos. Eles não têm criação de porcos, eles não comem carne de porco. Tá? Eles não comem. Jesus e os discípulos estavam em outro território. Jesus não estava mais no território de Israel. Eles estavam no território que chamavam de Gadara. Não era uma cidade da nação de Israel. Gadara é uma cidade grego-romana. Quando Jesus permite que os demônios vão para a manada de porcos, os demônios lançam os porcos no Principado da Galileia. O que acontece? Morrem. Falei isso várias vezes. E tendo saído o demônio dos porcos, entraram naquelas pessoas daquela cidade. Aqueles que os guardavam, vendo o que acontecia, corriam de um canto para o outro, totalmente já dominado pelos demônios. O demônio falou: peraí, aqui é a minha região, aqui eu governo, aqui eu domino. Não quero ir embora não, Jesus. E Jesus, ele permitiu. Tem coisas que o Senhor permite. E aí, essas pessoas mandaram Jesus ir embora daquele lugar. No versículo 37, vamos ler. E toda a multidão da terra dos gadarenos ao redor lhe rogou que ele retirasse deles, porque estavam possuídos de grande temor. E, entrando ele no barco, voltou. Aí Jesus voltou, no versículo 38. Aquele homem, o gadareno, que estava endemoniado, que foi liberto por Jesus, ele, lá no versículo 38, diz assim: e aquele homem, de quem havia saído os demônios, rogou-lhe que o deixasse estar com ele. Mas Jesus o despediu, dizendo: torna para sua casa e conta quão grandes as coisas que fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade, com grandes coisas ele tinha feito. Esse homem que ficou livre, somente ele queria ir junto para Jesus. Ele falou: Jesus, deixa eu te seguir, deixa eu ir com o Senhor, não me deixa aqui no lugar onde está tudo dominado, onde os demônios dominam, mas me leva com o Senhor, me deixa ir com o Senhor. E Jesus falou não para ele. Ele não queria ficar mais ali. Ele não queria ficar aonde os demônios já doutrinavam as mentes das pessoas. Esse homem não conseguia ver mais aquele lugar como um lugar como ele via antes. Tudo errado. Agora esse homem, ele conseguia ter discernimento espiritual. Quando retirou o demônio dele, Deus já... agora, meu filho, você vai ter o espírito de discernimento. Este homem, ele teve contato direto com a palavra. Ele teve contato direto com Cristo, que é a palavra. Depois que você tem contato com a palavra de Deus, nada mais te engana. Por isso que eu estou aqui repetindo, gente. Alinha-se com essa palavra. Jesus faz você enxergar as óticas das coisas. A verdade teve um encontro real com aquele homem. Essa verdade, Jesus teve um encontro real com aquele homem. Ele encontrou o verbo vivo. Ele nos pôs de pé. Ele se pôs de pé.
de Jesus, põe nos pés de Jesus. Me leva com o Senhor. O texto diz que ele implora. Mas uma vez que somos experimentados pela graça de Deus, uma vez que sentimos o poder de Deus sobre as nossas vidas, nós não conseguimos mais deixar Jesus. Sabe pessoas que começam a seguir o Senhor e depois ela desiste? Ela não foi alcançada. É triste, né? Saber disso, mas isso é a pura verdade. Ela não foi alcançada. Porque quando nós somos alcançados pela graça, quando nós somos alcançados por Cristo, nós não conseguimos deixá-lo mais. Nós não conseguimos viver sem a palavra. Nós não conseguimos ficar sem estudar. Nós não conseguimos ficar sem buscar Ele. Nós não conseguimos ficar sem orar. Amém, gente? Mas Jesus disse para ele: fique aqui. Jesus está falando para você: fique aqui. Você vai ficar aqui porque essa região precisa de alguém que seja luz. Jesus está falando para você: fique aqui. O Senhor está precisando de você. Você é a luz. Amém? Você experimentou de mim. Você experimentou da verdade. Você experimentou da libertação. Quanto aqui de nós já fomos libertados? Quanto aqui de nós fazíamos coisas erradas e hoje nós fazemos o que a Bíblia manda? Nós fomos libertados pela graça. Então nós experimentamos a graça de Deus. Você teve a sua vida restaurada. Jesus falou para aquele homem. E Jesus fala para você: você teve a sua vida restaurada. Você está tendo a sua vida restaurada. Você está tendo a sua vida de volta. Você agora vai poder sonhar. Você já não é mais um endemoniado. Você já não está mais possesso. Mas você agora pode sonhar. Você vai poder fazer projetos. Gente, eu não escutou um glória a Deus. Você agora, você vai ser a minha testemunha no poder de Deus. Você é a testemunha do poder de Deus aqui na terra. Você é a testemunha dele aqui na terra. Do que Jesus fez na tua vida. Você pode falar para todos como que Jesus mudou a sua vida. O que Jesus fez por você. No versículo 39 diz: torna para a tua casa contra quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade com grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Quando Jesus falou para esse homem que ele não podia segui-lo, eu imagino ele como que ele ficou. Deve ter ficado desapontado. Mas quando Jesus começou a falar todas as coisas para ele, que ele era a testemunha viva, e isso e aquilo, Jesus animou. E Jesus quer nos animar nessa noite, gente. Amém? Com certeza esse homem se encheu de ânimo, porque Jesus entregou para ele algo de muito valor. O que Deus deu para você é de muito valor. Amém? A palavra de Deus que está guardada no seu coração é de muito valor, é de grande valor. E muitas vezes nós não fazemos questão disso, nós não damos o devido valor à palavra de Deus. Nós não damos o devido valor de aprender de Deus. Nós não damos o devido valor de estar alinhado com Deus. Este homem não, este homem deu valor, pegou, sabe, aquilo lá e sacudiu. Jesus entregou para ele algo de muito valor, como entregou para nós. Ele era desprezado. Quem aqui era desprezado antes?
Gente, eu. Esse homem era desprezado. Ele não tinha identidade. Ele não tinha vida, ele não tinha propósito de vida, ele não tinha casa, ele não tinha onde morar. Mas agora ele tinha propósito. Jesus disse para ele: você precisa ficar aqui. Você vai ser luz aonde há trevas. Você vai levar a minha palavra. Você vai mostrar o meu poder, que eu sou capaz de fazer para essa região. Ele foi pregando os grandes feitos de Jesus por toda a cidade. Você vai ser a minha semente. Olha o que Jesus está falando para vocês. Você vai ser a minha semente. Glória a Deus. Nessa região. A minha palavra entrou em você. Onde você pisar, serei eu pisando. Olha, gente. Aonde você pisar, serei eu pisando. Jesus falando. Vou deixar você com um sinal nessa região de que eu estive aqui. Jesus deixou esse gadareno livre para deixar ali naquela região o sinal de Cristo ali. Amém? Eu repreendi a tempestade para libertá-los das amarras de Satanás. Jesus fala para ele assim: você é indiscutível. Jesus está falando para você: você é indiscutível. Você é indiscutível na transformação da minha glória. Eu te envio pela tua glória, pela minha glória. Eu te envio pela minha glória. Volta para a sua casa e seja luz nessa escuridão. Todas as vezes que Jesus curava alguém, lá na Bíblia você vai ler, ou libertava alguém, Jesus falava assim: está curado em nome de Jesus, está curado em nome de Jesus? Vá e não conte nada para ninguém. Aqui Jesus falou para ele: vá e fala. Vá e conta para todos os meus feitos em você. Essa cidade tinha uma diferença. Ela fazia parte de uma área daquela nação que não pertencia a Israel. Ela pertencia ao Império Romano. Eram 10 cidades separadas na nação de Israel, apesar que elas estavam dentro do território de Israel. Eram cidades dos gentios. Por isso que a Galileia era chamada Galileia dos gentios. Porque 10 cidades que estavam ali ao redor da Galileia eram cidades que faziam partes de contendes de cidades que chamavam Decápolis. Eram 10 cidades fundadas dentro da região de Israel por comerciantes gregos que traziam dentro de si a cultura helênica. A cidade de Gadara fazia parte dessas 10 cidades estabelecidas ali pelos gregos. Ali não havia judeu, ali não havia influência da palavra de Deus, não havia ali costumes bíblicos. Então imagina a cidade como estava, todos os demônios tomando posse em tudo. Tudo que havia era uma influência grega. Toda a forja de influência de pensamentos helênicos daquela época. Sabe qual é o significado do nome de Gadara? Mover rápido e sem controle. Esse era o nome dessa cidade onde esse homem morava. Presta atenção? Mover rápido e sem controle. Porque demônio, onde os demônios estão, não tem controle. Aonde os demônios habitam, é sem controle. Você pode ver que quando o demônio habita nas finanças, não tem controle. É gasto, 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 gasto. Quando os demônios habitam em várias áreas da vida da gente, é sem controle. Perde o controle total. Por isso que essa cidade tinha esse significado. Mover rápido e sem controle. Quando Jesus estava indo para o outro lado da margem, que veio uma tempestade violenta, fora do normal,
da natureza, essa tempestade foi os demônios que fez acontecer. Jesus levanta e repreende a tempestade. Os demônios queriam parar ele ali, para ele os discípulos não chegarem a essa cidade de Gadara. Jesus estava se movendo para ir para o outro lado da margem, para uma região de domínio e principados e potestades. Uma cidade que o nome significa morrer rapidamente e sem controle. Tudo que não tem controle sai fora do lugar, sai fora. Então a tempestade chega do nada. O importante não é a tempestade que vivemos, presta atenção. O importante não é a tempestade que você está vivendo. Não é. O importante não é a tempestade que eu estou vivendo. O importante é o destino para onde Deus vai me levar. Amém? Deus tinha um destino ali, naquele barco. Levar eles para outra margem. Deus tinha um destino ali para aquele gadareno, aquele homem. Tirar os demônios dele. Tá? Então não importa a tempestade que você está passando. Importa que nós precisamos saber aonde Deus vai nos levar. Aqueles discípulos eram experimentados, eles pescaram naquele mar da Galileia a vida inteira. Provavelmente seus pais, eu já tinha falado aqui, eram pescadores, aprenderam a pescar desde pequenos. A tempestade que se levantou apavorou e aterrorizou aqueles homens experimentados. Eles entraram em crise, gente. Entraram em terror enquanto Jesus dormia. Medo, incerteza, insegurança, todo mundo tem. Muitas vezes, Jesus precisa fazer de conta que está dormindo, para que nós nos posicionamos, nos levantamos e lutamos e clamamos. Amém? Glória a Deus. Nós precisamos batalhar mais. Nós precisamos lutar mais. Nós precisamos lutar mais, batalhar mais. Nós precisamos orar mais. Nós precisamos aprender mais a palavra de Deus. Não é só vir na igreja, mas é ler, é conhecer, é praticar o que Deus fala. Não importa se a outra pessoa está errada. Importa que você faça o que Deus mandar. Amém? Não importa. Eu não vou fazer nada para fulano, porque fulano, olha, ele está errado e não sei o que, não sei o que. Não, eu vou fazer a minha parte como serva de Deus, do Altíssimo. Então, eu vou fazer a minha parte que o Senhor manda. Amém, gente? Glória a Deus. Deus é bom, né? Presta atenção, quando Deus tem algo para você, quando Deus tem algo para você, o inimigo tenta bloquear o seu caminho até o destino. Por isso, você precisa aprender a discernir o que é natural e o que é espiritual. Você precisa atravessar, e não importa o nível da tempestade, você precisa estar alinhado com a palavra de Deus. Essa palavra, ela dá entendimento, força, coragem, alimento dos céus, para que você possa viver o céu na terra e viver o propósito que Deus tem para você aqui nessa terra. Porque Deus tem propósito para você aqui nessa terra. Você não está vivendo aqui à toa. Você não acorda de manhã, toma seu café e vai trabalhar e tudo certo. Não. Deus tem propósito para você aqui nesta terra. Amém, igreja? A gente tem que saber disso. Qual é o seu propósito? Anunciar a palavra de Deus? Qual é o seu propósito? Abençoar a vida de alguém? Qual é o seu propósito? É propósito. Então você tem propósito aqui nessa terra. Sabe qual é o significado da palavra atravessar no hebraico? É lavor. Atravessar é sair de um ponto para o outro propósito. Atravessar é sair de um ponto para outro propósito.
Amém? Não é para você sair de um lugar e não ter nada para fazer. Não, eu vou sair daqui porque eu tenho um propósito para chegar ali. Eu tenho um propósito para fazer dali. Amém, gente? Amém, igreja? Você precisa andar com a palavra de Deus e vivê-la. Aprender a repreender os ventos e as ondas e as fúrias das águas que vêm sobre nós, sobre a sua vida. No momento que Jesus começa a atravessar o mar, o inimigo se levanta e agita-se, enfurece e cria barreiras. Porque quando Jesus vai fazer algo por você, guarda isso. Quando Jesus vai fazer algo por você, os demônios sabem. E eles começam a lutar contra. Entendeu? Ele começa a lutar contra. Para que você não alcance aquilo que você deseja. Mas Deus, Ele é maravilhoso. Pela infinita bondade dEle, Deus, Ele está com você. E Ele não vai deixar que o demônio derrube você. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos repreender o demônio. Repreender as coisas. Nós precisamos fazer o que é certo. Fiquem em pé em nome de Jesus. O que começa com uma tempestade leva você à posse de um território. Aquele homem não começou, Jesus não veio de uma tempestade para poder tirar o demônio dele? Não foi liberto? Jesus falou para ele, fica aqui nesse território, nessa região. Você vai ser a luz, você vai ser minha semente, você vai ser o meu portador, você vai, onde você pisar, onde eu pisarei, você pisará. Então, Jesus, aonde há uma tempestade, é ali que é o seu território, é o ganho. Você vai ganhar esse território, você vai vencer esse território. Eu não sei qual que é, se é enfermidade, se é falta de emprego, se é falta de provisão, eu não sei. Mas Jesus sabe. Amém? Então eu quero que nesse momento você comece a orar e falar para Deus, Senhor, eu estou aqui hoje. Talvez, Senhor Jesus, talvez não, é certeza. Diabos e os seus anjos lutam contra, Senhor Jesus, a minha vida, luta contra, Senhor Jesus, os meus sonhos, luta contra, Senhor Jesus, a minha cura, luta contra, Senhor Jesus, as bênçãos que o Senhor tem para mim, luta contra, Senhor Jesus, o meu medo. Senhor Jesus, quantos, Senhor principado e potestade, Senhor, nesse momento estão lutando e guerreando para que nós não ouvimos a Tua palavra, para que nossos ouvidos sejam tapados para ponto que nós não nos lembramos, que quando nós saímos daqui a nossa mente apaga, eles lutam para isso. Mas, Senhor, em nome de Jesus Cristo, Senhor, que toda a potestade do mal, todos os principados, todos os demônios caiam por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que não há demônios que possam, com o poder de Deus sobre as nossas vidas. Não há demônios que possa, com o poder de Deus na nossa vida. Você tem o poder de Deus na sua vida. Glória a Deus. Fala assim, eu tenho, mas fala com fé. Eu tenho o poder de Deus na minha vida. Não há nenhum demônio que vai tirar aquilo que Deus tem para mim. Amém, igreja? Glória a Deus. Amém. O Senhor é maravilhoso, gente. Pode se sentar um pouquinho que nós vamos para a ceia. E vou falar para você. Você que não é batizado nas águas, podem vir as pessoas que vão servir a ceia. Você que não é batizado nas águas, às vezes você fala assim, não vou me batizar. Porque o que é o batismo? Gente, o batismo, presta atenção, o batismo. Quando você se batiza,
Simbolicamente, você está deixando todos os seus pecados para lá. Entendeu? Todos os seus pecados. Você se torna uma nova pessoa diante de Deus. Por isso que é muito importante você se batizar, descer das águas. Jesus se batizou. É só você ler a Bíblia. João Batista batizou Jesus no Rio Jordão. João Batista batizou Jesus. Isso é Bíblia. Então, aquele que não é batizado, pede para Deus. Fala, Senhor, eu tenho desejo de ser batizado. O batismo é uma bênção de Deus. Isso não é a doutrina da nossa igreja. Isso é a doutrina daqui, ó. Bíblia. Bíblia. Tá? É Bíblia. Então, se você quiser sentir no seu coração de querer ser batizado, a gente discipula você para você entrar nas águas e você vai ver a maravilha de Deus. Amém? Eu vou ler daqui Coríntios 11, do versos 23 ao 28. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. O que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examina-se. Deus está pedindo, examine-se você. Pois o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice, porque o que come e bebe indignamente, come para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Amém? Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Com profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Amém, Senhor. Amém. Quando nós ceamos, não é motivo da gente ficar triste. É o motivo de nós nos alegrarmos.
Porque Jesus, quando ele estava naquela cruz do Calvário, ele sabíamos que ia estarmos aqui. Ele sabia que nós íamos estar fazendo memória dele. Porque ele fala na palavra dele para a gente fazer memória dele. Amém? Por isso que é tão importante você não perder uma ceia. Por isso que é tão importante você estar aqui fazendo memória do Senhor. Daquele que te salvou, daquele que já te salvou, que fez tantas coisas por você, que continua fazendo, que morreu por você. A ceia é uma vez só por mês, gente. E nós temos que celebrar com muita alegria. Amém? Que todos possam comer junto. Que todos possam beber juntos. Amém. Glória a Deus. Senhor, muito obrigada, papai, por esta noite. Muito obrigada, Deus, porque nós estamos aqui reunidos, Senhor Jesus, em teu nome, fazendo memória, Senhor, do seu grande feito na cruz por nós. O Senhor preparou a grande ceia, Senhor Jesus, antes de ir para a cruz, Pai, com os seus discípulos. E o Senhor nos deixou isso, Deus, para fazer memória. Senhor, que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, as nossas vidas. Que o Senhor venha abençoar a tua igreja. Que o Senhor venha abençoar, Senhor Jesus, Pai. Senhor, o povo do Senhor. Que o Senhor venha abençoar, Senhor, as crianças. Que hoje, nesse lugar, haja cura, haja libertação. Em nome de Jesus. Que você vá para sua casa com essa palavra no teu coração. Não deixe de se alinhar com Deus. Não deixe de ler a Escritura. Não deixe de orar. Não deixe de estar na presença de Deus. Não deixe de estar com Deus. Não deixe de pedir a ajuda de Deus. Não deixe Satanás tomar conta da sua mente. Não permita isso em nome de Jesus. Aleluia! Em nome de Jesus, que vocês tenham uma semana maravilhosa, uma semana abençoada, de vitórias, de provisões dos céus, de notícias boas, de notícias que vêm do alto para vocês. Em nome de Jesus. Nós vamos agora nos alegrar e saudar o Senhor Jesus Cristo com uma grande salva de palmas, bem forte. Prepara o Senhor, Deus. Recebe as nossas palmas, recebe o nosso louvor, recebe a nossa gratidão, recebe a nossa vida, recebe a nossa coração e a nossa mente.